Eu, antes de falar sobre a intervenção do público, eu tenho que dizer que não sei quem foi a ideia da disposição da sala, mas, sinceramente, foi completamente infeliz, porque isto acho que não cabe na cabeça de ninguém estarmos aqui a fazer apontamentos ao colo. Como vocês podem ver, temos papéis no chão. Eu acho que devem repensar completamente a disposição da sala, porque isto não tem cabimento nenhum. Sobre a intervenção do público, e antes de mais quero congratular o público presente e as vossas intervenções tão pertinentes, e é sempre gratificante ver uma população interventiva e este é precisamente o local certo para isso. Dirijo também um agradecimento especial aos que dedicam o seu tempo à causa animal, trabalhando em regime de voluntariado, e é o caso das pessoas que aqui interviram, e o meu reconhecimento pelo vosso empenho incansável e valioso. As preocupações que trouxeram e as perguntas que dirigiram ao Sr. Presidente são, infelizmente, questões que nos debatemos há anos. O Centro de Recolha Animal surge mais uma vez no orçamento, que nós vamos discutir à frente, mas que, na realidade, ele apenas aparece no papel e nunca no terreno. Ainda na reunião de Câmara de 10 de novembro, o Partido Socialista voltou a questionar o Sr. Presidente sobre estas mesmas situações e apresentou algumas soluções que poderiam ser implementadas por parte do município. Por isso, resta-me a mim reforçar estas mesmas questões e apelo para que recebamos respostas concretas e claras sobre o trabalho do município nesta área. Obrigado. Muito obrigado. Bom, muito bom dia a todos. Inicio esta minha intervenção retomando um assunto que já me trouxe no início do mandato anterior, em 4 de dezembro de 2021, e, por incrível que pareça, passado todos estes anos, trata-se de um tema ainda por resolver, a Quinta do Dr. Urbano, na Benfeita. Pergunto assim ao Sr. Presidente, passados estes anos, se já é possível confirmar qual será o destino daquele edifício, quando estará este espaço público efetivamente ao serviço da população. Recordo que foram investidos milhares de euros, obviamente com o objetivo de beneficiar a comunidade, e é legítimo que saibamos quando este investimento se concretizará em serviço público. No dia 28 de janeiro de 2022, o Executivo Municipal informou a população que havia contratado a elaboração de um projeto para a construção de uma nova rotunda na estrada que atravessa a zona industrial da Relvinha, no Sarzedo, substituindo o atual cruzamento que liga os polos este e oeste desta área de localização empresarial. As conclusões do relatório, então apresentado, mostraram que a substituição da interseção por uma rotunda era a solução mais vantajosa e segura. Na altura, o Sr. Presidente afirmou, e passo a citar, além de corrigir os constrangimentos atuais, é nosso objetivo impedir que os problemas se venham a intensificar no futuro, com o número de empresas previsivelmente a aumentar após a conclusão da ampliação da área da localização empresarial. Como todos sabemos, esse aumento de empresas não se verificou, mas o cruzamento em causa continua a ser extremamente perigoso, tendo já sido palco de acidentes graves e perdas humanas. Face a esta situação, gostaria de perguntar ao Sr. Presidente por que motivo esta obra, anunciada há quase 3 anos, ainda não foi concretizada. Por que não foi executada a quando da expansão da zona industrial da Relvinha? E, finalmente, quando está prevista a sua realização, uma vez que se trata de uma intervenção urgente pela qual a população já se mobilizou, promovendo mesmo uma petição para pressionar o município a avançar com esta obra tão necessária. Outro tema que tenho vindo a trazer a esta Assembleia desde o ano 2023 prende-se com a situação da hectare da zona industrial da Relvinha. Sabemos que o problema existente não se resolve com intervenções pontuais, mas sim com obras de fundo nesta infraestrutura. Por isso, gostaria de questionar o Sr. Presidente se já foi lançado um novo concurso para a execução da obra e, em caso afirmativo, se o contrato já se encontra adjudicado. No essencial, o que todos queremos saber é quando irá finalmente ter início esta intervenção para que este problema, que é também uma questão de saúde pública, possa ser definitivamente resolvido. Aproveito ainda para solicitar mais uma vez o envio de resultados e relatórios mais recentes das análises efetuadas a esta hectare, de modo a que possamos acompanhar de forma transparente o seu estado e evolução. Um outro assunto que considero de máxima relevância para a segurança das nossas populações é o estado atual do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Arganil. Este plano, atualmente em vigor, foi aprovado há quase 9 anos, com entrada a vigor em 21 de outubro de 2016. Pelo menos é esse o plano que se encontra disponível para consulta pública no site do município. Ora, este documento ultrapassou largamente o ciclo de validade típico de 5 anos, preconizado pela Diretiva de Comissão Nacional de Proteção Civil e pelos manuais da ANEPS. Entretanto, ocorreram alterações profundas no contexto de risco que afetam diretamente o nosso território, os grandes incêndios de 2017, 2021 e 2025, o agravamento dos efeitos das alterações climáticas e sucessivas atualizações do enquadramento legal e operacional da proteção civil. Planos municipais mais recentes foram revistos precisamente para integrar estes novos riscos e exigências, o que não sucede com o plano atualmente em vigor no nosso Concelho.
expondo fragilidades ao nível dos recursos dos procedimentos e de enquadramento normativo em 2025. Pergunto por isso diretamente ao Sr. Presidente, enquanto representante máximo da Proteção Civil do nosso município, em que fase se encontra a revisão do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil? Essa revisão já foi submetida à Comissão Nacional de Proteção Civil para aprovação conforme legalmente exigido? Que registros existem relativamente à realização de exercícios e testes desde 2016, atendendo à periodicidade máxima de 2 anos prevista nos guias da ANEPS? Que medidas concretas estão planeadas para alinhar o plano com as atuais exigências da Lei de Bases da Proteção Civil? A Proteção Civil não se esgota em documentos formais, exige ação concreta, planeamento atualizado e capacidade de resposta real. Não é compreensível que um instrumento com esta importância para a segurança das pessoas esteja desatualizado e, na prática, abandonado. O recente reconhecimento da proteção do projeto de floresta da Serra do Açor como Prémio Nacional da Paisagem 2025 vem sublinhar a importância capital da paisagem do concelho de Arganil como um dos maiores patrimónios. É precisamente por reconhecermos este valor que devemos encarar com preocupação a crescente perspectiva de instalação de parques fotovoltaicos de grande dimensão no nosso território. A transição energética é urgente e inquestionável, mas não pode, em circunstância alguma, servir de pretexto para a descaracterização das nossas paisagens, nem para a substituição de áreas naturais e agrícolas por extensos tapetes industriais de painéis solares, muitas vezes implantados sem a devida ponderação, sem integração paisagística e sem salvaguardas ambientais adequadas. A verdadeira sustentabilidade não se constrói com megaprojetos, mas sim com políticas inteligentes de descentralização energética, promovendo pequenos sistemas solares distribuídos, integrados em edifícios, zonas industriais, telhados públicos, explorações agrícolas e comunidades energéticas locais. Faz sustentabilidade com o ordenamento do território, com justiça ambiental, com respeito pela identidade das populações. Faz-se, sobretudo, com a capacidade de escolher caminhos que equilibrem progresso e preservação. Para isso, a responsabilidade dos atores locais, das populações e dos decisores políticos é fundamental. Temos de ter a coragem de fazer diferente. A promoção de uma paisagem equilibrada, produtiva e resiliente tem um valor imensamente maior do que as rendas chorudas que alguns promotores oferecem. Ainda estamos a tempo. É preciso coragem para escolher um caminho diferente, um caminho que honre o património natural que nos distingue. Obrigado. Sobre o orçamento, no final depois eu vou fazer uma declaração de voto, mas primeiro gostaria de fazer aqui algumas questões ao Sr. Presidente sobre o orçamento. Já foi aqui referido, mas é importante dizer isto, que nós não podemos deixar de manifestar um profundo desagrado quanto à forma como estes documentos são apresentados aos deputados desta Assembleia. Uma ordem de trabalhos com 26 pontos, acompanhada de um orçamento com 199 páginas, é enviada aos membros da Assembleia com apenas 3 dias de antecedência. O deputado Chega, penso que foi com 1. 72 horas, ok. Este prazo é manifestamente insuficiente para permitir uma análise séria, rigorosa e responsável da documentação, como se exige a quem tem o dever de fiscalizar e deliberar. Impõe-se aqui uma reflexão sobre o bom senso e a responsabilidade institucional de quem coordena os trabalhos da Assembleia. Não podemos deixar de questionar se esta prática não conduz objetivamente a que os deputados sejam colocados na posição de votar documentos desta importância, sem a análise aprofundada que merecem, aquilo a que se pode chamar votar às cegas. Antes de proferirmos a nossa declaração de voto, eu vou então colocar aqui algumas questões. Relativamente ao Teatro Alves Coelho, o município informou publicamente que no passado dia 24 de setembro foi submetida uma candidatura ao Programa Operacional Regional Centro 2030, no âmbito da valorização do património cultural com vista à reabilitação do Teatro Alves Coelho. Esta candidatura, estimada em cerca de 6 milhões de euros, é determinante para a viabilização da obra, sendo que, de acordo com o respectivo aviso, a decisão deveria ser conhecida no prazo de 60 dias. Embora esse prazo ainda não tenha formalmente terminado, questionamos o Sr. Presidente se já existe alguma informação relevante sobre o estado ou eventual decisão dessa candidatura, uma vez que o projeto volta a constar no orçamento. Mais do que valores inscritos em mapas financeiros, aquilo que a população e esta Assembleia verdadeiramente querem saber é quando é que se inicia efetivamente as obras do Teatro Alves Coelho. Aproveitamos ainda para solicitar que seja facultado a esta Assembleia o projeto elaborado pelo arquiteto João Mendes Ribeiro, permitindo assim que todos os deputados possam conhecer de forma integral a intervenção prevista para este importante equipamento cultural. Relativamente ao parque habitacional previsto para a zona do lago da Antiga Cerâmica, projeto, como é sabido, motivou uma petição subscrita por cidadãos. Questionamos se a sua construção se mantém naquele local ou se houve, entretanto, alguma reponderação dessa opção. Sabendo-se que a obra do IFP do antigo edifício do Lidl, ao que tudo indica, não irá avançar, situação que solicitamos que seja confirmada, questionamos se não faria sentido equacionar esse espaço mais central como alternativa para a implantação do parque habitacional.
Relativamente à dinamização da Lomba do Canho, o que é que está concretamente previsto para este projeto? Que intervenções, objetivos e calendário estão definidas? No âmbito da reconfiguração da circulação da zona da rotunda existente na EN 342/4, está prevista alguma intervenção ao longo da ligação entre Arganil e Sarzedo, nomeadamente ao nível da requalificação de passeios ou de criação de ciclovias? Na passada quinta-feira, em reunião do plenário da Comissão da Juventude, questionei-se o vereador com o Pelour da Juventude sobre o valor exato previsto para o orçamento para eventos diretamente dirigidos aos jovens, como o Arganil Rock, o Arganil Summerfest e a Semana da Juventude. Não tendo sido possível obter uma resposta, solicitamos agora ao Sr. Presidente que informe esta Assembleia qual o montante efetivamente previsto para estes eventos no orçamento de 2026. Solicitamos igualmente esclarecimentos relativamente a vários processos judiciais e contraordenações identificadas no orçamento, nomeadamente estes processos em que indicam, e está escrito lá no orçamento, que existe algum risco de condenação. Um processo motivado pela Agência Portuguesa do Ambiente, a rejeição de águas residuais sem mecanismos de depuração na estação de bombagens da Alagoa, de Arganil, em que o valor da coima vai de 24 a 144 mil euros. A contraordenação da faixa de gestão de combustível da estrada que liga Piódão a Foz d'Égua, em que o valor da coima vai de 800 a 60 mil euros. A contraordenação da faixa de combustível da estrada de acesso à povoação do Tojo, em que o valor da coima vai de 800 a 60 mil euros. Uma contraordenação da ASAI com a falta de título de abertura válido, em que a estimativa mínima são 8 mil euros. Outra da ASAI, em que a falta de licença de abertura do Parque Campismo Municipal de Arganil, em que o valor da coima vai de 4 mil a 8 mil euros. Mais uma contraordenação da Agência Portuguesa do Ambiente da falta de autorização para construções em leito, margens e águas particulares a Rio Alva, freguesia do Sarzedo. E um processo de impugnação judicial em que o valor são de 5.500 euros. Obrigado. Bom, eu tenho que dizer que isto todos os anos é sempre assim, porque estamos aqui a falar em orçamentos de 50, 60, 70, até podemos estar a falar aqui de orçamentos de 100 milhões. O que importa realmente para as pessoas é aquilo que é executado. E vocês verifiquem o que é que foi executado no último orçamento. Quando foi o maior orçamento de sempre, quando a gente vai ver o que é executado, não chegou a 20 milhões. Isso é que importa. Agora o resto é o resto. Um orçamento não é, nem pode ser, apenas um exercício contabilístico de equilíbrio entre receitas e despesas. É, acima de tudo, o documento político que revela as prioridades do Executivo e a sua visão estratégica para o desenvolvimento do Conselho. O orçamento para 2026 falha em apresentar uma análise socioeconómica consistente da realidade vivida pelos arganilenses, marcada por incerteza no presente e crescente descrédito quanto ao futuro. Falta-lhe ambição, inovação e medidas estruturantes direcionadas aos jovens, à criação de riqueza, ao emprego, às empresas, aos agentes económicos e ao reforço do tecido associativo e institucional. Trata-se de um documento fechado, elaborado de forma unilateral pela maioria PSD, sem qualquer contributo da oposição, prática que infelizmente se tem repetido ao longo dos últimos anos. Constata-se ainda uma estratégia de inflacionar valores orçamentados para sustentar o discurso de um maior orçamento de sempre, quando aquilo que verdadeiramente importa às populações é a taxa de execução real, que ano após ano fica muito aquém do previsto. Aquilo que acabei de dizer. Após estes longos anos de governação, seria expectável um plano inovador, diferenciador e ajustado aos desafios atuais. Contudo, o documento apresentado para 2026 é essencialmente uma reprodução dos anteriores, dependente de fundos europeus e com investimento cuja concretização permanece incerta. Pelas razões expostas, a nossa bancada vota contra o Orçamento Municipal para 2026. Muito obrigado, Sr. Deputado.